agora a gente vai para a nossa segunda palestrante, e daí, novamente, eu vou começar contando um pouquinho da história dela, e aí a gente vai tentando adivinhar aí ao longo que eu vou contando para vocês conseguem entender e reconhecer quem é essa pessoa. Então, ela é idealizadora e CEO da ONG O Berço, estagiária do Matos Filho e graduanda em Direito na USP, jovem semente, foi parlamentar juvenil do Mercosul pela Frente de Direitos Humanos e eleita em 2019 uma das vozes que inspiram no contexto de luta pela equidade de gênero na América Latina. Então, imagino que vocês já devem saber de quem que eu estou falando. Então, eu chamo aqui para o nosso palco a nossa estrela aí, a nossa jovem semente, Isla. E aí, Isla, como você tá, cara? Tudo certo? Oiê, tô bem, vocês? Oi, pessoal. Tudo certo também, cara. Então, assim como eu fiz com a Rose, antes da gente iniciar e deixar todo o palco para ti, queria fazer uma dinâmica aqui super rapidinha contigo. Então, novamente, vou fazer uma perguntinha para ti. E daí, assim, Isla, eu não vou nem te perguntar um pouco da tua idade, né? Porque eu vou perguntar um pouco de quantas vidas tu tem para já ter feito tudo isso, assim, cara. Eu quase cansei aqui de tanto falar. Então, conta aí pra gente, Isla, quantas vidas tu tem aí para fazer tanta coisa. Cara, eu tenho uma só, né? Não sei se dá pra ter mais, mas assim, acho que uma vida. Alguém já disse na história que uma vida bem vivida vale por várias, né? Então, acho que é isso que eu tenho tentado fazer, assim, aproveitar todas as oportunidades que eu tenho e seguindo, assim, tentando fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Muito bom mesmo, Isla. Adorei a resposta. Então, pessoal, essa é a Isla. Isla, o palco é teu e a gente está à disposição aí para que tu precisar. Perfeito, obrigada, Lucas. Vou botar meu tempinho aqui. Gente, queria começar agradecendo a todo mundo pela presença, agradecendo principalmente o CMA pelo convite. Acho que tenho certeza de que estar aqui hoje, para mim, nesse evento, falando para esse público é muito, muito especial e eu estou realmente muito contente de estar aqui. Então, nada mais justo do que eu abrir a minha fala fazendo esse agradecimento geral a todo mundo. E aí, depois, o Lucas acabou lendo, mas eu queria dizer que, assim, o processo de me preparar para estar aqui hoje conversando com vocês e falando um pouquinho sobre a minha história, o que eu estou fazendo enquanto empreendedora, enquanto mulher, enfim, foi mais um processo de autorreflexão e de entender quem eu sou, qual que é o conjunto de fatos que me trouxeram até aqui hoje, para onde eu estou indo, né? Indo como pessoa, indo como mulher, como jovem semente, mas principalmente como empreendedora. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui ao longo desses 20 minutos são mais reflexões, coisas que eu percebi de uns dias para cá, me preparando para o semear, do que, enfim, qualquer certeza ou qualquer outro tipo de coisa. E aí, um dos principais gatilhos que eu tive para pensar e produzir essa fala e fazer essas reflexões para trazer aqui e comentar com vocês foi depois que eu li a bio, uma das bios, ou parte da bio, que o Semear compartilhou para fazer as chamadas do Semeares para a gente estar aqui hoje nesse sábado. E, enfim, o Lucas acabou lendo, né, um pouquinho dela, mas eu fiz uma colinha aqui hoje para trazer e relembrar com vocês passo a passo, porque, de fato, quando eu li, isso me gerou muitas reflexões. E, enfim, uma dessas oportunidades, o CMA me escreveu da seguinte forma, vou ler aqui. Isla, 19 anos, jovem de baixa renda, que ingressou em uma das melhores universidades públicas do país, em um dos cursos mais concorridos, idealizadora e CEO da ONG O Berço, estagiária da prática de penal empresarial do escritório Matos Filho, jovem semente, parlamentar juvenil do Mercosul pela Frente de Direitos Humanos e eleita em 2019 como uma das vozes que inspiram no contexto da luta pela equidade de gênero na América Latina. E, bom, de novo, né, o Lucas leu e tudo mais, isso está público, mas quando eu vi isso no Instagram e em outras plataformas há uns 6, 7 dias atrás, isso me deu um choque tão grande, eu fiquei paralisada, olhando e tentando entender como que essa bio aconteceu. No sentido de que, quando eu era mais nova, quando eu não frequentava os lugares ou conhecia as pessoas que eu conheço hoje, eu tinha a impressão de que essas pessoas têm super bio e já fizeram várias coisas, e tá, sabe, tem aqueles textinhos arrumadinhos para evento. Eu sempre imaginei que elas, em algum momento da vida delas, tinham parado e pensado, eu vou me planejar para ter uma bio legal. E, enfim, elas tinham pensado, com tantos anos eu vou fazer isso, depois de tantos anos eu vou fazer isso, e aí depois eu vou fazer isso, e a minha bio vai ficar desse jeito, porque se um dia eu for participar de um evento, alguém vai me descrever assim, e eu vou ficar super feliz. E quando eu li a minha bio no Instagram e nas outras plataformas, eu percebi que esse foi um dos pensamentos mais estúpidos que eu já tive na história da minha vida curta, assim, porque
pensando sobre a minha bio, né, sobre o que estava escrito ali, eu me dei conta de que eu nunca me programei, eu nunca planejei viver e fazer as coisas que eu fiz, eu nunca planejei essa bio, eu não tenho a bio dos meus próximos 20 anos, então eu me dei conta de que essas coisas vão acontecendo, né, que as experiências e as realizações, elas vão sendo construídas pela gente quase que de maneira inconsciente. E isso, para mim, quer dizer que, na verdade, me parece que eu tenho muito mais poder de realização, poder de transformação do que eu reconheço. E essa virada de chave, né, essa percepção me deu muito gatilho para pensar e para vir falar com vocês hoje sobre isso, porque empreendedorismo social é poder, né? E talvez seja um poder que a gente nem sempre reconheça na gente. Uma das principais coisas, dentro das várias realizações que tem nessa bio, enfim, que me fizeram refletir ainda mais, foi o fato de que hoje eu sou diretora-presidente de uma ONG, de uma organização dedicada unicamente a empoderar mães e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que significa esse cargo, essa posição, essa organização, e eu cheguei à conclusão de que de um ano e meio para cá, ou 2 anos, todos os dias eu acordo, eu pego minha agenda, eu pego meu celular, meu computador, minhas coisas, eu abro um e-mail e eu planejo o meu dia para que ele me dê condições de, por meio do meu trabalho, empoderar e desenvolver, dar oportunidades para jovens como eu, ou que de alguma forma se conectam com a minha história, com o que eu já vivi, e que para que essas pessoas tenham oportunidade, que elas consigam chegar, né, ir mais longe do que eu tenho ido, ou de que um dia eu poderia ter ido. E isso, para mim, é tão louco, é tão difícil de imaginar, e volta naquele ponto de, poxa, eu tenho mais poder do que eu imaginava, porque, não sei, olhando uma bio ou pensando sobre isso, né, diretora-presidente, não sei o que, acho que às vezes a gente acha que a gente nasce pronto, né, que empreender é alguma coisa que ou você sabe, ou você não sabe, ou você já vem da maternidade sabendo com esse chip, né, ou você não sabe. E, na verdade, não é. Eu não cheguei 10 anos atrás e disse, mãe, se liga, porque 10 anos no futuro eu vou ser, tipo, um vetor de transformação social, sabe? Tipo, eu vou acordar todos os dias e sonhar, e por meio do meu trabalho empoderar muitas mulheres e jovens. Não, eu não fiz isso, porque a gente não vem pronta, né? A gente se constrói. E depois que eu li a bio no Instagram e fiz essas várias reflexões, eu pensei que, na verdade, 10 anos atrás, eu era filha única de um lavrador e de um auxiliar de serviços gerais. Eu era moradora da zona rural de um município de 8 mil habitantes, no sertão do estado de Sergipe, que é o menor estado do país. E mais do que isso, eu era francamente parte da lógica social da minha comunidade rural. E falar dessa lógica social aqui, no contexto de empreendedorismo, né, no contexto da minha ONG, que é o Berço, é muito relevante porque, naquela época, essa era uma lógica social, claro, eminentemente rural, porque, enfim, é o contexto que a gente vivia, mas com recorte de gênero, a minha leitura é de que era uma lógica social projetada para criar, para educar meninas que fossem apaixonadas por essa ideia de ter uma casa, contrair um matrimônio muito cedo, não necessariamente se esforçar muito, se interessar muito por, enfim, desenvolvimentos educacionais além do básico e etc. E, cara, eu parei para pensar como que, de fato, há 10 anos atrás, quando eu estava imersa naquela lógica, eu me esforçava para pertencer a ela, né? E que, pensando sobre hoje, os caminhos que eu tomei e o lugar onde eu estou, é quase que uma distopia, assim, um pensar fora da caixa mesmo. Mas eu me lembro, eu tenho essas memórias de que, francamente, há 10 anos atrás, eu tentava entrar nessa lógica social, fazer parte desse grupo de amigos que, porventura, que, por sua vez, né, também estavam muito imersas nessa lógica. E falavam sobre o menininho, falavam sobre casamento, falavam sobre qual casa, qual vestido, como que seria, isso com 11, 12 anos. E isso me levou a uma primeira reflexão de que, há 10 anos atrás, eu era, sim, uma potencial assistida da ONG, da qual hoje eu sou presidente. Eu fazia parte justamente da taxa, né, dessa lógica que hoje o meu trabalho e as organizações que eu participo, as iniciativas de empreendedorismo que eu participo, buscam inverter. E isso, para mim, foi refletir sobre, não sei se vocês estão pensando isso agora, mas eu cheguei ao ponto de pensar o que mudou. O que mudou? Quando foi que eu, Isla, saí de parte dessa taxa, né, parte dessa lógica social que representa muito da desigualdade de gênero e de várias outras desigualdades que a gente tem aqui no Brasil, e comecei a me sentir poderosa, né, comecei a me sentir realmente capaz de influir sobre a minha realidade e de transformar isso positivamente, né, de gerar mudança positiva para pessoas iguais a mim. Eu também não sei, eu não tenho essa resposta, até porque é isso, né? Acho que a gente vai vivendo as coisas, não necessariamente a gente se dá conta de como que elas acontecem e o que elas representam na nossa vida, mas quando eu tentei me preparar para fazer essa reflexão hoje aqui com vocês, eu francamente notei que existem pelo menos 3 fatores ao longo da minha vida, quase que um tripé mágico, né? Como eu estou chamando agora, que me trouxeram para esse lugar.
e que, enfim, eu queria compartilhar aqui com vocês, porque talvez a partir disso a gente gere outras reflexões. Esse tripé, né, ele é basicamente constituído por 3 fatores. O primeiro são as redes de suporte externo que eu consegui ao longo da minha vida. O segundo é as minhas buscas por autoconhecimento, né, e que eu também chamo de suporte interno. E depois foram todos os desafios que eu simplesmente não conseguia aceitar. E porque eu não os aceitava, eu fiz o possível e estou fazendo o possível para mudá-los. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e depois a gente, enfim, encerra a minha fala para não ficar tão grande também. Sobre esse primeiro fator das redes de suporte externo, né, eu acho que, assim como alguns, ou a maioria de vocês, primeiro a gente sempre tem os nossos pais, né, e eu tinha os meus pais, felizmente, graças a Deus, no sentido de que essas 2 pessoinhas sempre estiveram lá, mesmo quando eu não sabia do potencial que eu tinha, ou mesmo quando eu nem pensava sobre o futuro, elas estavam lá, pensando sobre isso e dando os passos que eu naquele momento não pensava ou não queria, ou não sabia como dar, para que fosse possível que eu tivesse acesso a oportunidades, que eu tivesse acesso a experiências que seriam no futuro um trampolim, né, para a mulher que eu sou hoje, para o lugar que eu estou hoje. E isso para mim é muito importante, é muito interessante de pensar, e assim, eu consigo dar vários exemplos desses momentos em que os meus pais estiveram lá quase que inconscientemente, sabe, me dando apoio, sendo de fato me carregando nos braços, assim. Mas um dos exemplos que eu separei para vocês hoje, que me emociona muito quando eu penso sobre ele, o fato de que, enfim, eu morava realmente na zona rural, tipo uma fazenda, assim, um sítio, e não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de ir, né? Enfim, tem umas casas, sei lá, cada 500, 400 metros, às vezes tem igrejinha, e aí juntam-se algumas outras poucas casas ao redor, mas geralmente é vegetação, né? Tem bicho, boi, vaca, mas enfim, não tem asfalto, não tem nada, terra e fazenda, essas coisas. E na época, quando eu tinha uns 7 anos, assim, eu estudava em uma escolinha da zona rural também, que era distante, relativamente distante da minha casa, mais ou menos uns 3 quilômetros. E nem sempre a gente tinha, na verdade, era raro, às vezes, em que a gente tinha transporte para poder ir para a escola. Só que os meus pais, eles deram tanto essa rede de suporte externo, sabe? Eles estavam tão lá por mim, já vendo o meu futuro e caminhando, dando os passos que eu não conseguia dar e que eu não conseguia enxergar, que a minha mãe, assim, eu tenho várias memórias nesse sentido da gente andando esses 3 quilômetros, nessa estradinha de terra, sabe, com essa vegetação, só vendo casa a cada 400 metros, assim, ela andava comigo 3 quilômetros, eu ficava, né, passava a manhã na escola, depois ela ia me buscar andando, e a gente voltava andando, e, cara, é quase louco, né, pensar que ela fazia esse exercício de ir 3 quilômetros, voltar, depois ir de novo me buscar e voltar, porque, enfim, não é natural, né, não sei para vocês, mas eu fico pensando que não é o esperado, mas ela fazia isso por mim, porque ela já sabia que eu precisava ter acesso à educação, que eu precisava daquela oportunidade para no futuro ter acesso a outras experiências, enfim, conseguir fazer mais e além do que talvez eles foram naquela época. E assim, a gente ia no calor do Nordeste, a gente ia chovendo, ou quando não dá, quando estava chovendo demais, eu lembro dela pegando carona comigo no carro do moço que passava comprando leite, enfim, ele passava comprando, né, nas casinhas que produziam, e a gente ia de carona, e assim, não fazia diferença se eu ia chegar 40, 50, 1 hora atrasada na escola, não fazia diferença, o importante é que eu precisava estar lá, sabe, que a minha mãe e os meus pais já enxergavam isso, eles faziam o possível para que eu desse esses passos, porque eles acreditavam que eu era capaz e que aquilo ia mudar de fato a minha vida. E essa percepção, né, essa noção de que tinha gente por mim, além de mim, sozinha, é muito, muito interessante, porque é pensar de fato quais são as pessoas que estão ao nosso redor e que são tão disponíveis, são potenciais ajudas, ferramentas para a gente realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, porque a gente raramente consegue fazer coisas sozinho. E aí, encerrando esse primeiro fator, né, só para pular para o próximo não ficar tão extenso, uma vez uma mentora me disse que a gente se engana pensando que as oportunidades de realização, de conquista, elas vêm a partir de coisas, de instituições, de papéis. Isso é uma grande mentira, porque todas as oportunidades elas se localizam nas outras pessoas. São as pessoas que trazem as oportunidades para a gente. E falar sobre rede, né, falar sobre suporte externo é falar sobre pessoas. E aí eu pergunto para vocês já pararam hoje para pensar, para olhar para o lado e perceber quantas pessoas estão aí disponíveis para ajudar vocês a transformar o Brasil, para ajudar vocês a realizarem as suas metas? E se não pensaram, né? E se não estão se conectando com pessoas, por que vocês estão deixando essa oportunidade passar? E aí eu pulo para o meu segundo fator, que, como eu falei, é o autoconhecimento, né? Essa tentativa de me dar um suporte interno, porque por mais que eu tenha dito, né, que lá estavam os meus pais e vieram várias redes de suporte externo, como o próprio SEMEAR, professores, amigos, outros familiares, enfim,
em determinado momento da minha vida, eu percebi que se eu não deixasse uma postura de quase inércia, uma postura de quase chancela dessas várias energias negativas, né, que advém de desigualdade social, que advém muitas vezes do ambiente em que a gente está inserido, que é um ambiente de muita vulnerabilidade, etc. Se eu não deixasse isso para trás, sabe, se eu não empurrasse e limitasse isso ao eu posso, ao eu consigo, eu sei qual é o meu limite, eu não ia conseguir, sabe? E tem um discurso que me conecta muito com essa coisa do autoconhecimento, do suporte interno, que é do Snoop Dogg. Eu não sei, ele é bem polêmico, assim, então imagino que algum de vocês já tenha visto, mas quando ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama, e ele foi discursar, até a Anitta reproduziu isso depois, né? Ele disse que naquele momento ele gostaria de agradecer a ele mesmo. A ele mesmo por ele ser quem ele é, a ele mesmo porque ele nunca desistiu, a ele mesmo por ser um cara que sempre dava mais do que recebia, a ele mesmo por ser ele o tempo todo, sempre. E isso para mim é muito valioso e representa muito desse movimento que eu faço por me autoconhecer, porque eu me recordo de que em todos os momentos da minha vida, em todos os momentos da minha vida em que eu realmente me conectei com quem eu sou, com o meu propósito, com os meus objetivos, com a minha essência, com o que me move, com também os meus medos, com quais são as minhas limitações, quais são os meus desafios, a minha vida deu um salto, sabe? Eu andei mais para frente, eu dei um pulo, assim. Isso é muito interessante de perceber, porque às vezes a gente não se percebe, né? A gente não faz esse movimento de não só entender quem está ao nosso redor e quais são os estímulos positivos que mandam para a gente, mas também entender quem nós somos, por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente quer ocupar determinados espaços, por que a gente quer ir para frente. E isso é muito poderoso. Então, eu, finalizando, né, esse segundo argumento também do autoconhecimento, eu pergunto para vocês já fizeram hoje essa autoavaliação? Se a gente pudesse se encontrar hoje, eu e você, cara a cara, presencialmente, e eu te perguntasse qual que é o seu propósito, o que te move, você conseguiria me responder isso? Se sim, qual que é o seu propósito? E se não, por que você não pensou sobre isso ainda? Por que você não está se visitando? E aí, né, já me caminhando para o finalzinho, assim, o terceiro fator que eu disse são os desafios que eu não consigo aceitar. E esse pensamento não é meu, basicamente tem uma frase da Angela Davis, que é uma filósofa que eu admiro muito e que é preciosa para os tempos que a gente está vivendo hoje, que ela diz que em determinado momento da minha vida, da vida dela, ela deixou de tentar mudar, de tentar aceitar aquilo que ela não podia mudar, e passou a mudar aquilo que ela não podia aceitar. E isso, para mim, é um pensamento muito valioso, porque pensando sobre a minha vida, né, depois que eu fiz essa conexão, de olhar para o lado e ver quantas pessoas estão disponíveis, me dando força, me dando oportunidades e fazendo os caminhos que eu não consigo para me ajudar a realizar os meus objetivos. E aí conectei esse primeiro fator com o segundo, que é quem eu sou, qual é o meu propósito, para onde eu quero caminhar, né? Eu posso. Eu percebi que eu sou movida por incômodos que para mim são naturais e que eu simplesmente não consigo aceitar. Eu conecto esses dois pontos com um terceiro de desafios, porque existem coisas que me chamam a tentar mudar e a fazer diferente. E eu fiz isso em diversos momentos da minha vida. Eu fiz isso quando eu saí daquele interior, né, daquela comunidade rural com uma lógica muito própria e fui morar na capital do meu estado com a minha mãe, porque eu queria ter novas experiências, acesso a novas coisas. Eu fiz isso de tentar, né, mudar a minha realidade e me desafiar a não aceitar coisas que me incomodavam, quando, por exemplo, eu fiz de tudo para ter acesso a uma vaga num dos melhores colégios públicos da minha cidade, porque eu queria ter acesso à educação, eu não me contentava com os lugares, né, as posições que me colocavam muitas vezes por ser uma mulher de baixa renda, de família pobre, etc. Eu fiz isso, por exemplo, quando eu escolhi fazer direito, porque eu sentia que, enfim, tem muitos problemas sociais hoje sobre os quais o direito tem grande poder, né, poder de mudança, poder de não aceitar. Ou eu fiz isso quando eu decidi criar uma ONG dedicada exclusivamente a empoderar jovens em situação de vulnerabilidade social, grávidas ou com filhas. E sobre isso é muito poderoso pensar, porque eu decidi empreender socialmente, objetivamente, em relação ao berço, que é uma das coisas que me trouxe até aqui, porque eu não aceitei. E eu não aceito o fato de que o Brasil ainda é um dos países que tem uma das maiores taxas de gravidez de adolescência da América Latina, assim, sabe, quiçá do mundo. Eu não aceito o fato de que porta fora muitas mulheres e muitas jovens, assim como eu, muitas, em sua maioria negras e de baixa renda, ainda têm pouco acesso à oportunidade de educação, pouco acesso à oportunidade de trabalho, enfim, de desenvolvimento próprio, de autoconhecimento, e são submetidos a muitas violências porque o Estado é omisso, né? Porque a gente tem um problema de saúde pública que muitas vezes não é naturalizado, não é, enfim, mutável. Isso só para dizer que
quais são os incômodos, então, que você tem aí e que você não se dá conta, ou que, por mais que te incomode, você está se forçando a aceitar, né? Se você tem isso, não aceite mais, porque é o que eu tenho feito, e isso tem me levado a lugares maravilhosos. E assim, só para não, né, já indo para o fechamento da minha fala, depois de ter falado sobre esse tripé, né, de coisas que, da minha rede de suporte, tanto interno quanto externo, e desses desafios, eu queria compartilhar com vocês que exatamente daqui a 1 mês e 4 dias eu faço 20 anos. E para mim essa é uma idade muito simbólica e que eu estava pensando, né, que talvez daqui a, sei lá, 50, 60 anos, quando eu fizer 70, 80 anos, quando eu estiver bem velhinha, eu quero olhar para o passado e eu quero falar com essa Isla de 20 anos. E eu quero perguntar para ela o que ela fez, né? Se esse tripé valeu mesmo. E assim, francamente, eu quero muito que a Isla lá da frente, veja e perceba que a Isla de 20 anos, muito provavelmente, usou toda a rede de suporte externo que ela tinha. Então, ela fez o possível para conseguir o apoio, aproveitar essas energias boas que vinham de fora e perceber as pessoas que estavam ao redor dela disponíveis para ajudar. Ela fez o possível e o impossível para se conhecer, né, ao longo desses anos até chegar na Isla Velhinha. E isso quer dizer se perceber quais são suas forças, mas principalmente qual é o propósito dela para chegar lá nos 70 anos mais, enfim, conhecida, autopercebida, e principalmente a Isla, eu espero que a Isla de 70, 80 anos olhe para a Isla de 20 e pense, ela não se conformou, ela não se acomodou, ela fez o possível para mudar tudo aquilo que incomodava ela e as pessoas que faziam parte do meio dela ou pessoas que eram iguais a ela. E aí, se eu pudesse resumir, né, esses meus 20 minutos de fala, eu diria que hoje, depois de ler a bio no Instagram do CMA, depois de parar para refletir sobre tudo que eu sou, que eu já fiz e que eu ainda quero ser, eu penso que eu tenho muito mais poder do que eu reconheço. E eu sei que esse poder hoje ele se materializa em muitas iniciativas de empreendimento social, mas que ele ainda precisa ser desenvolvido, né? Eu sei que ainda tenho muito por fazer, que ainda há muito por conhecer e por aproveitar. Como a gente diz aqui no semiário, eu sonho grande, eu sonho com um Brasil com melhores oportunidades para mulheres e jovens, que essas mulheres e jovens sejam cada vez mais empoderadas. Eu comecei pequeno, com um berço, né, uma ONG que chama Berço, e que tem hoje só 20 voluntárias, mas eu estou caminhando muito rápido, junto com muita gente, para poder fazer do futuro um lugar melhor para meninas e jovens como eu, para que a Isla de 70 anos olhe para trás e diga que bom que a Isla de 20 não se conformou. E aí, só para finalizar, né, para eu não me estender muito, passar a estourar o meu tempo, eu queria perguntar para vocês, então, como vocês acham que o mundo seria se a gente pegasse todo o potencial que está dormindo aí dentro de cada um de vocês e canalizasse para gerar novas soluções para problemas que a gente está enfrentando hoje? Se você me disser que esse mundo seria melhor, eu te pergunto de novo, por que você ainda não começou a fazer alguma coisa? Eu sei também que vocês aí que estão me ouvindo têm muito mais poder do que vocês imaginam e que a gente só precisa trabalhar junto para desenvolver esse poder e ver as mudanças acontecerem. Contem comigo para tudo, gente. Era um pouco disso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada. Cacete, Isla, mulher. Caramba. Tô até sem palavras, cacete. Muito bom mesmo. Acho que fiquei nervosa aí, Pressão demais falar para essa galera massa. Imagina, cara, tu brilhou aí. Parece que vem fazendo isso aí há 10 anos. Nossa, tu mandou muito bem. Só olha aqui para todos os comentários, a galera adorou, assim, eu tive a minha mente explodida e tive a minha resposta aqui conseguida, né? Eu perguntei lá no comecinho, né? Putz, Isla, vou nem te perguntar a idade, né? Vou te perguntar aí quantas vidas tu tem. E aí tu teve uma resposta super firme, que eu super curti. E agora, durante o teu pedido, tu mostrou, né? Que tu vem aí há muito tempo batalhando, que tu teve várias oportunidades, né? Que tu não escolheu lá quando... Eu gostei muito, né? Tu não falou pra tua mãe que tu ia ser um vetor de transformação. Tu tava lá e foi aproveitando as oportunidades e vem gerando muita mudança. Então, queria dizer que muito obrigado para ti. A gente adorou aí o teu papo, adorou a tua palestra. E, de fato, a gente sai daqui sabendo que, sim, a gente tem muito poder, mas que dá para melhorar ainda muito mais, assim. Muito obrigado mesmo, Isla. Imagina, eu que agradeço, gente. Contem sempre comigo. Foi muito valioso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bom sábado aí.
Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Isla Daiane no palco. Ela sempre arrasa. Aí a Rê ali já falou que tá aplaudindo de pé. Eu também aqui, Rê. Foi muito, muito massa, assim, poder ouvir tudo isso que a Isla trouxe pra gente.